Softwares tridimensionais são capazes de produzir modelos tridimensionais intercambiáveis, ou seja, a informação tridimensional criada em um software pode ser lida em outro. Além disso, esses mesmos softwares conseguem exportar a informação criada dentro deles em formato de imagens e vídeos. Essas imagens podem ser tanto o produto final, no caso de ilustrações ou animações, quanto uma informação para ser utilizada em outro software, como uma sequência de imagens para jogos ou sprites. Se eu quiser fazer um render no Blender, eu posso simplesmente pegar aqui na opção de View o render do viewport, que vai exportar exatamente o que eu estou vendo aqui no meu enquadramento em formato de imagem. Então, se eu clicar aqui em Viewport Render Image ou Viewport Render Animation, ele vai exportar para mim, para o editor de imagem, esse resultado, que é a imagem que eu estava enxergando, né? Seja, o resultado da imagem que eu estava enxergando. E aqui eu tenho a possibilidade de salvar essa imagem em vários formatos de arquivo. Geralmente, eu trabalho com os formatos PNG, que é um formato que aceita transparência e ele é bem comprimido, é um formato bem útil. Ou se eu quiser um formato ainda mais leve, mas que não aceita transparência, eu posso usar o JPG. Aqui eu vou manter o PNG, que é o formato que vem por padrão no Blender, e vou salvar como imagem. Ou seja, eu renderizei o meu resultado de visualização aqui. Qualquer resultado que você encontrar nesse viewport aqui, você pode exportar como imagem aqui. Só que esse tipo de render, ele não processa todos os dados possíveis do Blender. Se você quiser fazer um render próprio, um render realmente usando as capacidades de renderização do Blender, você vai ter que usar esse menu aqui. Ó. Nesse menu, eu tenho uma opção de Render Image e uma opção de Render Animation, além de opções de renderizar o áudio, né, e ver o último render que foi feito. Mas se eu clicar no Render Image, ele vai falar que não tem câmera na cena. Ou seja, para eu fazer um render próprio no Blender, eu preciso possuir uma câmera em cena. Eu vou adicionar uma câmera e vou posicionar essa câmera, ou seja, eu vou rotacionar e vou posicionar de forma que eu consiga ver a informação que eu quero mostrar na cena. Né? Então aqui eu estou usando os controles de movimento, rotação, para poder posicionar a câmera. E se você tiver mais interesse em configurar, você vai ver que no menu de câmera, né, que a gente tem logo aqui do lado, você tem uma série de opções de configuração, como o tipo de lente, desfoque, né, você também consegue criar margens de enquadramento. Então, vale a pena pesquisar um pouquinho sobre as funções da sua câmera. Se você quiser uma coisa mais fotográfica, é interessante estudar como esses recursos funcionam. Aqui, a princípio, eu quero só mostrar que com uma câmera eu já consigo fazer o render de imagem. Então, esse render está completamente escuro. Ou seja, além da câmera, eu preciso colocar iluminação na cena. Ou seja, vou precisar de luz. Né? Então, se você quiser fazer um render próprio no Blender, um render com todas as capacidades que ele fornece, né, você vai precisar de uma câmera e vai precisar de lâmpadas. Eu tenho, dentro do Blender, uma série de tipos de lâmpada. O Point Light, o Sol, o Spot e o Area. Cada um tem um formato específico de iluminação. O Point Light, ele vai emitir luz para todos os lados e ele vai perder energia à distância. Vamos ver se ele me dá um bom preview do que está acontecendo aqui. Né? Então, meu Point Light, ele perde luz na distância, então quanto mais afastado da lâmpada, mais fraca fica a luz, mas ele emite luz para todos os lados. Se você quiser aumentar a força dessa lâmpada, você pode ir no painel de lâmpada e configurar a força, a cor e uma série de outras variáveis, como por exemplo, se ele tem ou não sombras, né, e como que essas sombras suavizam na distância. Então, o Point Light emite luz
para todos os lados e perde força na distância. O Sol é uma luz direcional. Então, o Sol ele não emite luz para todos os lados, ele emite luz em uma direção. Então, é uma luz direcional. O spot, ele emite luz em uma direção. Eu vou colocar uma força maior para a gente poder ver o resultado dele. Mas ele é, na verdade, o quê? Ele é um point light, né? Ou seja, essa ponta está emitindo luz para todos os lados, mas eu estou recortando aonde essa luz sai. Então, ela possui direção por causa desse recorte. Então, ele vai perder intensidade na distância, mas ele vai ter uma direção. Então, ele é como se fosse uma combinação do point light e do sun, né? Ou seja, ele combina o aspecto de espalhamento de luz e de perder força do point light, mas ele é direcional da mesma forma que o Sol. Ou seja, o ângulo importa, né? A rotação faz alguma coisa. E a gente tem o area light. O area light, a diferença dele é esse quadrado ao redor aqui. Esse quadrado me diz que a luz está saindo desse espaço inteiro. Ou seja, a minha luz está saindo desse bloco, ou seja, está saindo vários raios de luz a partir desse retângulo. Eu posso mudar o tamanho desse retângulo e ele vai virar algo como uma parede de luz. Semelhante a quando a luz do sol bate na cortina de uma casa, né, e gera aquela luz bem difusa e suave, né? Então, a gente tem esses 4 tipos de lâmpada. E com elas, meu render já vai ficar bem diferente. Ou seja, se eu colocar esse area light aqui e eu apertar o comando de render, ele vai processar essa luz e ele vai exportar para mim uma imagem com esses cálculos de suavidade, né, com todas essas informações de acabamento. Para quem está começando, é interessante, quando for usar as lâmpadas, começar por um processo que a gente chama de three-point light, que é colocar 3 lâmpadas para criar a atmosfera do seu espaço, assim, a atmosfera do seu render, né? Então, a primeira luz que a gente coloca é geralmente a luz principal, né? Então, eu vou começar com uma luz que a gente vai chamar de key light, que é a luz que vai mostrar meu objeto, ou seja, aqui eu não consigo ver meu objeto, mas se eu colocar uma key light, eu consigo ver meu objeto. Então, eu vou adicionar aqui eu acho que um spot vai servir, né? Eu acho que não faz tanta diferença qual que é o tipo de lâmpada que a gente está usando, né? E eu vou apontar essa lâmpada para o meu objeto, ou seja, eu vou pedir para essa lâmpada ficar direcionada para o meu objeto. Aliás, vamos fazer na direção da carinha dela, assim, né? Eu vou colocar uma força grande aqui para a gente poder ver, né? E essa sombra, eu vou ligar as sombras de contato só para ficar um pouquinho mais volumétrico. E essa lâmpada, ela ilumina meu objeto, ou seja, meu objeto agora ele é visível, né? Eu consigo distinguir que tem um objeto aqui. A segunda lâmpada que a gente vai colocar é uma backlight. A backlight, ela vai me ajudar a enxergar os contornos do objeto. Então, geralmente é uma luz que vem por trás e que ajuda você a enxergar os contornos do objeto. Então, eu vou pegar... Eu posso usar outro spot, não tem problema, né? O tipo de lâmpada que vai ser usado, né, pode ser definido por você, né? Você não precisa achar que tem um padrão, não, que é a lâmpada que você achar mais interessante.
Eu acho que isso aqui tá bom. Eu vou fazer ela até ser um pouco mais forte, mas antes o que eu vou fazer? Eu vou desligar a primeira luz para que vocês possam ver só o contorno do objeto. Então eu estou procurando informar no meu render esse contorno do objeto. Igual eu falei, essa luz ela pode ser mais forte, inclusive. Ela pode ser uma luz que força o contorno, né? Vamos colocar ela bem forte, vamos colocar ela com 500. Né? Ou seja, quando eu ligar a minha luz principal, essa luz ainda vai estar fazendo muito resultado. Né? E você vai colocar numa posição que mostre o contorno que você está interessado, ou seja, qual parte do modelo que precisa ser complementar, né? Ou seja, o limite do modelo. Né? Então aqui eu estou querendo que o limite da orelha, o limite da cabeça e o limite da sobrancelha fique destacado. E a terceira luz, na verdade, a gente tem uma luz ambiental aqui que está fazendo parte do processo, mas a terceira luz que a gente usa é uma fill light, então uma luz de preenchimento. Essa fill light, ela pode ser a cor do mundo, que no meu caso está essa cor cinza, né? Mas ela não está fazendo uma iluminação revelando esses detalhes dessa parte. Então, essa parte do modelo que está ainda meio escondida e meio uniforme, né, a minha cor de mundo não está fazendo muita diferença. Então, a gente às vezes coloca uma luz, uma terceira luz apontando, como se fosse a luz voltando do chão, para poder preencher de luz a cena e mostrar alguns detalhes. Então, aqui eu vou colocar Eu vou colocar uma luz diferente só porque eu acho que é interessante mostrar que você pode variar, né? Acho que eu não preciso usar as 3 lâmpadas iguaizinhas, não, tá? Então, aqui eu vou fazer essa luz ser maior, né? Vamos colocar ela com uns 5 metros. Então, é uma luz que vai ser bem grande, né? E eu posso fazer ela tanto rotacionada e virada para o meu modelo, como eu posso fazer ela tipo, realmente perpendicular e só iluminando. Mas uma coisa que vai ser visível, né, e eu vou colocar ela, vai ser a luz mais fraca da minha cena. Né? Porque o que ela faz é mostrar que existem esses detalhes aqui no modelo. Ou seja, sem ela, eu não consigo ver esses detalhes. Então, essas foram as minhas 3 luzes, né? Ou seja, essas foram as 3 luzes que eu coloquei. E eu vou renomeá-las aqui. Então, essa é a minha Key Light. Essa aqui é a minha Back Light. E esse Area Light vai ser o meu Fill Light. E agora, se eu usar o render, né? Ou seja, agora se eu usar o render de imagem aqui, ele vai processar uma imagem com essas iluminações. É interessante explorar um pouquinho essas relações de contraste, de luz, né? E também brincar com coisas como, por exemplo, de repente você vai brincar com a cor das luzes, né? Para criar tipo uma relação de contraste e preenchimento mais interessante. Ou às vezes você vai falar que a luz da frente é mais forte, ou que a luz da frente ela é super fraca, né? Vamos colocar ela com... Vamos aumentar aqui um pouco menos. Vamos colocar ela com 20. Então, às vezes você vai falar, não, eu quero que meu backlight seja mais forte, eu quero fazer uma coisa mais com um clima mais de terror, ou com um clima mais misterioso. Então, você pode brincar com essas relações, você pode brincar também com as posições e configurações da lâmpada, né? Por exemplo, se você não quiser que esse spotlight fique tão marcado, né? Você pode aumentar o tamanho
da abertura dele, né, para ele pegar o cenário também, né? Você pode borrar os limites dessa sombra, né? Então fica, na verdade, a sugestão de que você experimente posição, enquadramento e esses detalhes de iluminação.